Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Nós estamos aqui na Praça Seca, número 32, e o nosso templo fica em frente ao Coreto, em frente à estação do BRT da Praça Seca. Quando você vier, pode nos procurar aqui, você sempre será muito bem-vindo. Como é a Escola Bíblica Dominical, durante esse período nós estaremos estudando a carta de Paulo aos Efésios, aos Filipenses e também a carta que ele escreveu para Filemon. Mas essa é a revista que estamos usando, só que nós temos como referência, como livro-texto, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ela é nosso livro-texto. Usamos a revista como uma referência, um ensinamento, uma facilitação para entendermos o que a Bíblia diz. Então nós vamos estar sempre preocupados com o texto bíblico em si. Você é muito bem-vindo aqui e antes de orar, como sempre, antes de começar, como sempre eu vou orar, mas antes de eu orar eu quero pedir para você, dê o seu like aí, ó. Custa nada, é só você clicar aqui. Eu gosto desse conteúdo para que outras gravações como essa sejam feitas e abençoem outras pessoas também. Então seja um evangelista e clique em curtir, ok? Vamos orar pedindo a orientação de Deus para a conversa que teremos sobre a carta de Paulo que ele escreveu para a igreja em Éfeso. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela riqueza que tu deixaste diante de nós e, ó Deus, esclarece para a nossa vida o que devemos fazer com o que aprendermos do conteúdo dessa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Mas ao longo do tempo nós percebemos que essa carta diz respeito a nós também e queremos aprender dela. Por isso peço que o Senhor nos ajude e eu peço isso confiado no nome de Jesus. Amém. Amém. Você já assistiu o podcast? Tem um podcast aí fazendo a introdução desse estudo que faremos da carta de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 1. Nós vamos conversar um pouco sobre o que Paulo escreveu para essa igreja. É bom você saber que Paulo vai escrever a carta de Efésios estando na prisão em Roma. Era uma prisão ainda, prisão domiciliar. Eu estou abrindo aqui. Gálatas, Efésios, Filipenses. Efésios, ok. Era uma prisão domiciliar e Paulo estava escrevendo então aos crentes daquela igreja. Se você quiser saber mais sobre o que aconteceu lá em Éfeso e por que Paulo escreve a sua carta, é bom você ler Atos capítulo 18 e Atos capítulo 19. Em Atos capítulo 18 ele dá uma breve passada por ali e promete que ia voltar. E aí quem fica lá é Áquila, Priscila e também Apolo. Quando Paulo volta, já no capítulo 19 do livro de Atos, Paulo tem experiências muito marcantes naquela cidade. Se você for olhar, ele passa 3 meses ali ensinando, como sempre fazia. Ele começa ensinando na sinagoga e algumas pessoas não gostavam muito do que Paulo falava, então Paulo saiu da sinagoga. Por que não gostavam? Porque qual era o intuito, o objetivo de Paulo? Mostrar que Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. E óbvio que os judeus não gostavam muito dessa história. E se você olhar no capítulo 19 do livro de Atos, Paulo vai alugar um lugar chamado Escola de Tirano, ali em Éfeso. E Éfeso, se você fizer uma busca aqui no YouTube, você vai colocar Éfeso lá e você vai encontrar a cidade de Éfeso, lá na Turquia, hoje em dia na Turquia, e tem escombros ainda daquela grande cidade do Império Romano. Por que eu falo grande cidade? Porque era grande mesmo, a cidade era muito povoada, muito grande, tinha anfiteatro, biblioteca, a 4ª biblioteca mais famosa da sua época, e você vai ver ali também um grande anfiteatro e toda uma estrutura comercial, política, filosófica
daquela cidade de Éfeso. Eu fiz um desenho aqui, trouxe para você, depois a gente vai desenhar também. Você sabe, né? Se você quer aprender na escola dominical aqui da Igreja Barão e o professor é o professor Hudson, vai ter desenho. Então, está aqui para você ver a biblioteca da cidade, que ainda tem escombros dessa biblioteca lá, tem o comércio que funcionava aqui, lá perto ainda tem um anfiteatro e tem todos os templos que existiam ali. E o grande templo ficava a 6 quilômetros do centro, que era o Templo de Diana, uma das grandes maravilhas do mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então você veja que a estrutura comercial, filosófica, estrutural da cidade estava muito firmada na filosofia, na cultura e nas informações que existiam lá no comércio, na cidade de Éfeso. Era a capital, então, da Ásia Menor, e se você for pensar que parece uma coisa greco-romana, e né? É uma cidade romana. Por que a gente fala greco-romana? Porque toda a cultura romana foi uma forma de abraçar a cultura grega. Então, eles se apropriaram da cultura grega e transformaram em cultura romana. Por isso, os deuses têm nomes diferentes. Ártemis é Diana, Júpiter, Zeus é Júpiter, Hércules é Heracles. Então, você tem os nomes diferentes para os mesmos personagens. Então vamos lá em Efésios capítulo 1, versículo 1, você vai ver que Paulo não demora muito para se apresentar e fazer contato com aqueles irmãos. Ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo vai dizer que ele é apóstolo enviado por Deus. A carta de Paulo à igreja de Éfeso é uma das últimas cartas, as cartas da prisão, o bloco das cartas da prisão, formam o penúltimo bloco das cartas paulinas. Depois dessa você tem as cartas de Timóteo, de Tito, que são as cartas pessoais, mas essas já mostram Paulo maduro, ensinando os conteúdos que ele quer apresentar. Vejam que logo no versículo 3, Paulo vai falar assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos parar um pouco aqui e tem uma expressão que é totalmente nova, apresentada pelo apóstolo Paulo. Ele vai dizer que Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele vai fazer uma diferenciação que tem tudo a ver com a igreja de Éfeso. Por que tem tudo a ver com a igreja de Éfeso? Com a cidade de Éfeso. Porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito religiosa e muito mística. Então você que é crente, você sabe disso, né? Tem algumas mandingas, algumas manias que a gente vai se apropriando ao longo do tempo, né? Por exemplo, eu bato 3 vezes na madeira, você sabe o que significa, não é? Que não quer que aquela coisa pegue em mim, né? E eles tinham várias desses costumes lá. E aí Paulo, sabendo disso, sabendo da estrutura da cidade e que a cidade vivia muito de misticismo, muito de magia, você vai ver isso acontecendo aqui em Atos 19, inclusive a dificuldade de Paulo é que muitos magos, astrólogos, mágicos, feiticeiros estavam se convertendo, e aí eles se convertiam e queimavam seus livros, os livros de magia. Então imagine que ele está falando para essa gente que vivia nisso, e ele vai dizer então que Deus abençoe com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. O que ele está querendo dizer com isso? É que Deus nos abençoa no céu
Ele quer nos abençoar no céu, nos abençoa na terra e nos abençoa e tem poder também sobre as regiões celestiais ou poderes espirituais. Aqui ele está falando com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então não há nenhum tipo de mandinga, de costume, de rito, de mito que possa ficar se opondo ou sendo superior a Cristo. Todos estão subordinados a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante a forma como Paulo vai revelar isso, como ele vai mostrar isso. Esse é o papel do Pai. Esse aqui é o papel do Pai. E ele vai apresentar no capítulo 1, logo de cara, a Trindade. Depois ele vai apresentar o papel do Filho. Você sabe que a Trindade, Pai, Filho e Espírito estão juntos, e quando a gente aceita a Jesus como Salvador, a gente tem como se fosse uma promoção de supermercado. Compre um e leve 3. Na verdade, você compra, abre o coração e deixa Jesus entrar no seu coração, e aí, dentro do seu coração, não apenas Jesus entra, mas a Trindade toma conta de você, da sua vida, e aqui na carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber que há um mistério revelado. E Paulo revela esse mistério ao longo dessa carta. É muito interessante você ver qual é, então, o papel do Filho. O Filho, o que ele vai fazer? Tem anjos, principados, potestades, tem o céu, e tem reinos e governos. No céu, você tem na terra também, em vez de anjos, você tem pessoas agindo. Várias pessoas agindo. Você tem a terra em si. E você tem também reinos e poderes. Vamos ler o texto bíblico que está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Eu vou ler para você aqui. Nele, a partir do 7. Nele, está falando de Cristo, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Qual é o propósito? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então vejam que todas as coisas, segundo Paulo aqui em Efésios, vão convergir para Cristo. Poderes espirituais no céu vão convergir para Cristo. Todos os elementos do mundo espiritual vão convergir para Cristo, porque Ele é Deus. Então tudo converge para Deus revelado em Cristo. Mas também todas as coisas terrenas, todas as pessoas, todos os seres criados, os animais, toda a criação e todos os poderes, tudo vai convergir para Cristo. Cristo é o centro de toda a realidade humana. Se você for prestar atenção, as regiões celestiais estão ocupadas por quem? Por Cristo. Cristo está não apenas nas regiões celestiais, como foi revelado nos primeiros versículos, mas também está revelado na pessoa, na encarnação de Deus, na pessoa de Jesus. É muito interessante porque como é que ele conseguiu ocupar essas regiões celestiais? Não apenas porque é Deus feito homem, mas o texto vai dizer uma coisa muito rica e muito importante que vai fundamentar todo o argumento paulino
que faz convergir em Cristo todas as coisas, no céu, na terra e também debaixo da terra. Olha que coisa interessante. Por que Cristo consegue isso? Porque ele conseguiu isso através da sua morte e ressurreição. Porque todo o poder terreno vai terminar na morte. Todo o poder espiritual, aquelas coisas místicas, aquelas coisas extra-humanas, sobre-humanas, estão no que não pode se tocar, estão no invisível, estão no que não pode ser palpado. Então vejam que quando Cristo morre e ressuscita, ele atravessa todos os limites do ser humano e atravessa e toma conta também de todas as regiões celestiais. É muito interessante que você vai perceber que o apóstolo Paulo vai falar do Pai, vai falar do Filho e vai falar também do Espírito. Como que ele vai falar do Espírito? Vamos ver aí no capítulo 1 ainda, ele vai falar do Espírito, versículos 13 e 14. Abra lá, capítulo 1, Escola Bíblica Dominical tem que ter Bíblia, né? Ainda que eu tenha que ler aqui, você acompanha comigo. Versos 13. Verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, qual é o papel do Espírito nisso aqui? O Espírito tem o papel de selar, de marcar, de registrar, de mostrar domínio, de mostrar poder, de mostrar autoridade e de referendar a nossa vida para que nós tenhamos comunhão com Deus. Então, tem o papel do Pai, tem o papel do Filho e tem o papel do Espírito Santo. Por que Paulo desenvolve todo esse raciocínio? Se você for olhar, todos eles vão ter um bordão. Deus fez isso para o louvor da sua glória. O Filho fez isso para o louvor da sua glória. O Espírito Santo fez isso para o louvor da sua glória. E aqui, na minha colinha, está escrito em Salmo 115, versículo 1, não a nós, Senhor, mas ao teu nome e da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Paulo escreve aos santos e fiéis que estão em Éfeso e a todos os santos e fiéis que experimentaram Jesus, escreve para que nós tenhamos segurança em quem nós cremos. Ele escreve para que nós tenhamos firmeza no que nós cremos. E por que ele escreve isso? Porque ele está apresentando para aqueles crentes, para aqueles irmãos, para aqueles cristãos, membros da igreja de Éfeso, ele vai fortalecer a fé daqueles irmãos. De que forma que ele fortalece a fé? Fazendo-os lembrar que Deus está acima de todos os poderes místicos, de todas as mandingas que existem na terra ou que possam inventar. Ele não fala mal de nenhuma desses estereótipos que a gente cria de proteção, como deixar a Bíblia aberta e tudo mais. Ele não fala contra, ele não fala mal. Ele está dizendo é que Deus está em Cristo muito acima de tudo isso. Então, por que Paulo escreve essa carta? Para dizer para nós que a gente não precisa ficar com medo da sombra, com medo das coisas que fazem, dos trabalhos que fazem contra nós, e nem a favor, nem contra, muito pelo contrário, a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa fé, a nossa esperança está em Cristo.
E por que que a gente tem certeza disso? Porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Ele é a garantia da nossa redenção. E é bom que você pare e pense, o que que é redenção? O que que é a ideia de redenção? A ideia da redenção tem a ver com a remissão, ou seja, pagar o preço. O preço do nosso pecado, o preço da escravidão, o preço da nossa dívida já está quitado em Cristo Jesus, porque Cristo morreu por todos, para que todos nós tivéssemos essa experiência com Deus. Então, o que eu quero deixar para vocês, nessa primeira lição, é o grande valor que Paulo dá à carta de Paulo aos Efésios, dizendo que todas as bênçãos espirituais estão ao seu alcance, se você tiver Jesus no coração. Nada pode te amarrar, nada pode te impedir, nada pode te obstruir o caminho, porque vida de verdade você tem em Cristo Jesus. Abra seu coração para Jesus e deixe que o Espírito Santo cele você, marque você com a grande promessa de que você é um filho amado de Deus. A minha oração é que esta semana e as outras semanas também você experimente essa história de ser santo e fiel em Cristo Jesus. Santo é separado, então eu sou separado e sou um fiel em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até a próxima lição. Se você não deixou o like, está na hora. Deixe seu like aí e Deus te abençoe.